Lendas de Setarca, a Era Perdida. É uma história que vamos viver. Vivendo Setarca, vamos conhecer novos desafios, matar ou morrer. Ao lado de Garra, iremos vencer. Capítulo 5. O Reino dos Jardins. Gá recobra sua consciência. Ela está deitada e aos poucos abre os olhos e enxerga um teto belo, como nunca viu nenhum igual antes. Ela se levantou lentamente e percebeu que estava em uma cama. E conforme sua visão se acostumava com o local pouco iluminado, ela via decorações únicas e notou que estava em um quarto muito grande. Parecia ser um quarto caro e chique da realeza, com diversos adornos e pinturas, porém com uma cortina no lugar de uma porta. A bruxa ficou um tempo sentada na cama tentando entender o que aconteceu e como ela foi parar ali, e acaba por lembrar das memórias de Dila, e em sequência se lembra dos guardiões de Tina. Ela então decide tratar disso depois e se apressa para sua reunião com a Rainha Branca, já que ela não poderia deixar a realeza esperando por sua presença. A bruxa levanta dessa cama confortável e murmura por conta de uma dor forte nas suas costas. E assim, finalmente ela se lembra que foi arremessada brutalmente contra uma árvore, mas não sabe ainda como foi parar nesse local. Ouvindo os sons de sua hóspede, surge da cortina branca o príncipe Curá, de Serafim. Gá olha para o príncipe e se sente perdida. Será que ela já participou da reunião com a rainha e não se recorda? O príncipe nota como Gá está perdida e pede para ela se sentar, pois estava levemente ferida. O príncipe conta que uma criatura rigardiana levou Gá até os portões de Serafim, empunhando o convite que a bruxa havia recebido. Os guardas logo reconheceram Gá pela descrição dada pela rainha, já que ela era convidada da realeza, e então foi levada para ser examinada e ficou adormecida por um dia inteiro até este momento. A bruxa misericordiosa não assimila todas as informações muito bem, mas ela entende que o príncipe não conhece os lagardianos, e ainda mais importante do que isso, ela acordou no dia certo da reunião com a rainha. Em pavor por notar isso, Gá pede para o príncipe levá-la até a realeza para não deixá-la esperando. O príncipe pede para ela não se preocupar com isso e informa que a rainha está ciente de sua presença e ocupada por um momento. Ele se aproxima e entrega um pacote nas mãos da bruxa e diz para ela se arrumar e descer para comer primeiro. Gá percebe que realmente não come há quase 2 dias. Ela abre o pacote e vê vestes do reino Serafim com o símbolo da rosa vermelha. Ela agradece o príncipe, que sorri e vai embora. Gá segue ao banheiro das visitas, que fica no mesmo corredor onde ela se encontrava. Ela toma banho e se arruma com as novas vestes. Em seguida, desce abismada com a imensidão, detalhes e beleza do castelo. E finalmente chega ao salão de jantar real e come na mesa real juntamente com outros soldados da elite. Ela não se acanha muito, já que a fome lhe corrói. Após finalizar sua refeição, ela é convocada para o salão real do trono, onde se encontraria finalmente com a rainha. Chegando aos pés do trono, ela se encontra novamente com Umê e reverencia a majestade. Em seguida, agradece a honra de ser recebida ali e pede desculpas pelo estado no qual ela se encontrava. A rainha diz que isso não é vergonha, mas confessa que está curiosa para entender o que havia ocorrido. Gá conta parte da história resumida que encanta muito a Rainha Branca, por envolver as feras sagradas. Ela até se questiona sobre o fato de um ser divino pular nos braços da primeira bruxa que ela avistou, mas guardou esse pensamento para si. A rainha entende a situação de Gá e pergunta se ela se sente apta ao teste, na qual ela receberia confirmação imediata de que sim. Gá não deixaria ninguém importante na mão. A rainha então sorri pela bravura da bruxa, se levanta de seu trono e segue o caminho para uma sala e pede que ela lhe acompanhe. O teste de nivelação é separado em 3 etapas, uma de conhecimentos gerais, uma de conjuramento, e a terceira etapa é de uma batalha para entender suas estratégias e sua extensão de força. A bruxa e a majestade chegam em uma sala enorme com diversos livros ao fundo.
A rainha pede para que ela se sente em um assento em uma longa bancada de madeira, e então lhe entrega alguns pergaminhos e vai até outra mesa e se senta lá. Gá já fez um teste semelhante há muito tempo, então já compreende como funciona. A bruxa analisa com calma as questões e se sente aliviada. A rainha, com calma, diz que esse é um relatório importante semelhante a todos que ela tem que lidar todos os dias sobre diversos assuntos, e pede que Gá elabore sobre todos os assuntos informados, e diz que este será um documento oficial para o reino. Ela entrega uma rosa vermelha e tinta preta para que ela possa utilizar para escrever. Gá, utilizando magia, pega a rosa e prontamente começa a desenvolver o relatório que foi pedido, enquanto a rainha está sentada ao fundo daquela sala enorme com uma pilha de materiais semelhantes ao que ela está analisando naquele momento. Gá passa um tempo consideravelmente longo, até que finalmente finaliza o questionário e o relatório. Ela então se levanta e entrega para a rainha, que recebe a papelada com um sorriso e analisa tudo com calma ali mesmo. Após finalizar a correção, a rainha se levanta e pede para Gá lhe acompanhar novamente. Elas vão até o lado de fora do castelo dessa vez, e por si só isso é um deleite para os olhos da bruxa. Ela já está no reino há um dia inteiro, porém não pôde ver nada por estar desmaiada, e agora pode admirar o belo jardim de rosas negras do reino. Elas então continuam caminhando até uma construção ao lado do castelo, mas ainda dentro de seu muro. A rainha informa que essa é uma sala de treinamento. Elas adentram o espaço e Gá repara ao redor. Parece ser ainda mais bem estruturado do que o resto do castelo, e tanto o piso quanto as paredes e até o teto estão com diversas marcas de combate. E dentro deste enorme cômodo vazio, o príncipe estava aguardando a chegada das duas. A rainha explica que as próximas 2 etapas serão efetuadas ali naquele local, e que ela irá fazer um relatório sobre todas as ações de Gá ali. O príncipe se aproxima e entrega uma esfera que instantaneamente fez a bruxa lembrar de seus sonhos. Ela segura a esfera mágica e logo o objeto, que era transparente, ganha uma coloração esverdeada em um grande espectro de iluminação. De um lado está um verde escuro intenso, e ao virá-la cuidadosamente, o verde vai se tornando mais claro, em um degradê, até chegar na sua outra extremidade, que possui uma pequena mancha azul claro. A rainha e o príncipe ficam chocados com essa mancha, mas não dizem nada na frente de Gá. Homer recolhe a esfera e diz que essa é uma esfera altamente sensível que externaliza a mana em um espectro de cores. Quando a rainha pega a esfera das mãos de Gá, um grande espectro de cores verdes toma conta. Diferente do que aconteceu consigo, a bruxa nota como as cores na mão da rainha mudam constantemente. Elas oscilam entre verde claro e verde escuro, com mais tons escuros predominantes, como se tivesse vida própria. Logo em seguida, o príncipe se aproxima e lhe entrega um pequeno saco de pano contendo 6 pedras de conjuramento, dizendo que cada uma contém um encantamento prévio que ela deve replicar. A bruxa pega o saco de pano com sua mão direita e, sem nem revirar as pedras de conjuramento ali dentro, ela levanta a mão esquerda e conjura um portal na frente dos dois. O portal se abre no chão e de lá surge um belo gramado. E em seguida começam a se levantar rapidamente diversas árvores. Gá pula e se agarra em uma das árvores que estava crescendo e começa a guiá-la para direções diferentes. A sala tem um formato esférico gigantesco, como se fosse um domo. E a bruxa se aproveita desse formato para fazer a árvore ficar pareada com as paredes. Por onde ela passa fica um rastro de folhas e rosas. Ela continua dando algumas voltas em círculos, formando uma espiral, até fazer com que, lá no topo do domo, ela se direcione para o centro da sala. Gá segue com a árvore como se estivesse voando em cima de uma nuvem verde de arbusto. Ela vai até o centro da sala no ar, e deixa com que os galhos e flores da árvore se desenvolvam, quase que bloqueando toda a visão aérea da sala. As realistas ficam impressionadas com esse feito por ter sido veloz e inesperado. E nesse momento eles não veem, mas de lá de cima Gá pega 2 pedras do saco e usa para conjurar sua montaria, uma borboleta gigante e ilusória. Ela se prende a essa borboleta como se estivesse acoplada com uma asa delta, e desce de uma forma majestosa, pairando sobre a rainha e o príncipe.
Assim que pousa no chão, Gá diz que está pronta para finalmente começar. Umê tenta conter sua cara de espanto, já que ela não sabia que Gá conseguiria fazer algo tão grandioso com um portal. Não é comum existirem magos que conjurem portais, e é ainda mais raro ver alguém com tamanho controle e precisão para o que sai de lá. Gá agora saca cada pedra de conjuramento uma por uma e realiza cada encantamento sem dificuldade alguma. E a rainha apenas toma nota de algumas informações e diz que essa parte do desafio foi fácil para Gá, e informa que a próxima etapa é um confronto direto. O príncipe se aproxima da jovem bruxa e informa que não vai pegar leve apenas por ela ser uma novata. A rainha se aproxima dos dois e pede um confronto justo, que ao sinal de rendimento ou desistência, deverá ser interrompido imediatamente. Ela então se afasta e pede para cada um ficar em uma marcação nas extremidades da sala. Eles vão para seus lugares e a rainha faz uma contagem regressiva. Ao som do 3, os dois ficam em suas poses de batalha. Ao som do 2, os rivais usam magia de foco para se concentrarem ao máximo no confronto. Ao som do 1, os dois emanaram uma forte aura utilizando mana. E ao som de um sonoro 0, não dito pela rainha, os dois se movimentam. O príncipe corre pela sua direita de forma circular, e Gá repete os mesmos movimentos, deixando-os constantemente de frente um para o outro enquanto correm pela sala. O príncipe adota essa tática para ocultar alguns movimentos de suas mãos. Em dado momento, ele para bruscamente, se ajoelha e toca no chão com suas duas mãos. E dessa forma, se cria uma trilha de rosas vermelhas em cipós espinhentos que vão na direção de Gá, que não teria tempo suficiente para responder a este encantamento. A bruxa enxerga o ataque e continua correndo na direção das rosas, mesmo sabendo do impacto iminente. À medida que avançam rapidamente, as rosas passam a crescer para além do chão, se levantando como se fosse uma grande garra, submergindo do jardim florido que se criou rapidamente. Kurá crê que com esse golpe único deixou seu oponente sem escapatória. Entretanto, Gá salta no ar e fica no alcance perfeito do crescimento das rosas que estão saindo do chão e indo ao encontro certeiro para ser engolida e massacrada pelo ataque. Porém, ela reúne suas duas mãos e faz surgir no ar uma grande quantidade de cipós espinhentos com a mesma espessura que agarram os cipós de Kurá, como se fossem cobras se entrelaçando. Gá então usa esse momento como oportunidade de revidar. Ela dobra a quantidade de cipós entrelaçando toda a extensão do encantamento de Kurá, como faria uma cobra prendendo sua vítima. E assim, conforme ela começa a cair e tocar o solo, Gá puxa de uma vez com muita força esse embolado de espinhos, fazendo toda a extensão do golpe do príncipe se levantar e ricochetear de volta para ele de uma forma inesperada. Apesar de ser pego de surpresa, o príncipe tem um ótimo tempo de resposta. Ele sente o cipó enrolado em seu braço lhe puxando, prestes a lhe golpear. Mas ainda ajoelhado no chão, ele usa um novo encantamento. E surge do chão uma grande parede de espinhos que recebe um impacto de Gá sem muita dificuldade. Kurá espera alguns segundos e quando nota que o impacto foi interceptado com sucesso, acaba desfazendo lentamente a parede, enquanto procura em seu limitado campo de visão por onde a bruxa poderia estar indo. Ele foca em olhar pela direita dos espinhos se desfazendo. Porém, Gá surge do lado oposto, onde ele não está vigiando. Ela estava correndo e assim permaneceu. A jovem e astuta bruxa uniu suas mãos e dela se formou uma espiral de mana. Antes que o príncipe pudesse reagir, Gá para em um ponto estratégico e estende seus braços, disparando um ataque mágico, criando um pequeno vendaval. A parede do príncipe se desfez por completo. Porém, o próprio recebeu o ataque em cheio, sendo arremessado e subindo logo em seguida com o vento, pois o ataque está sendo guiado pela bruxa. Kurá continuou sendo arrastado até certo momento em que para no ar, como se estivesse deitado na mesma posição em que ele estava. Gá não notou de primeira, mas o príncipe havia criado uma planta no chão que estava com um caule flexível agarrado em sua perna. E então, conforme ele foi arremessado pelo vento, a planta cresceu lhe acompanhando, como se fosse uma corrente, até que ele parou no ar, criando uma forma e rigidez no ar com tal planta. E assim foi visivelmente surgindo uma sequência de galhos que o príncipe utilizou como apoio.
Agora parado no ar, Kura começa a recolher parte desses galhos que estava preso em sua perna, deixando-o pendurado de cabeça para baixo. E então ele abre seus braços na direção de Ga, e um forte brilho vermelho surge entre eles. Logo após esse brilho surgir, começam a aparecer diversas rosas vermelhas, como se fosse uma verdadeira cascata. Ga olha para cima observando a queda das rosas. Ela então junta suas mãos e as levanta, disparando uma rajada de energia usando o encantamento Quebra-Vínculo para atravessar as rosas e tentar acertar o príncipe. A rajada de Ga atravessa e corta parte das rosas até chegar em Kura. Essa magia afeta todo o sistema de mana de seu oponente, desfazendo o encantamento de galho estendido do príncipe. Sendo assim, ele começa a cair no ar. Porém, ainda assim, em consequência do ataque, as rosas que foram atravessadas começam a se desfazer e dessa forma surge uma enorme queda de pétalas, como se fosse uma chuva tempestuosa vermelha. Nesse momento, nenhum dos dois consegue ver por conta dessa situação. A rainha continua observando de longe esse mar de pétalas no chão, enquanto algumas poucas rosas ainda estão no ar caindo, mas não existe mais uma fonte de criação de rosas no ar. A rainha nota facilmente que ambos estão se escondendo na queda das rosas no chão e sente que seu entretenimento continuará sendo de alta qualidade. Ainda sem se encontrarem com este campo de visão limitada, Ga utiliza um encantamento de aceleração para poder se esquivar dos pontos onde as rosas e pétalas não lhe encobertavam, enquanto busca o paradeiro do príncipe. Porém, ao continuar com essa estratégia, Ga nota que as pétalas estão parando de cair, deixando mais pontos visíveis. E então, neste único momento em que ela para mapear todos os pontos onde Kura poderia lhe enxergar, a bruxa nota que as pétalas estão grudando em seu corpo, como se ela estivesse se tornando um ímã de rosas. Em seguida, ela para e olha para baixo e nota que suas pernas estão completamente cobertas, como se ela estivesse aos poucos sendo mumificada em vermelho. Ela então percebe que as últimas pétalas que deveriam cair pararam repentinamente no ar e aos poucos começaram a subir, como se estivesse formando um vórtice. Ga fica ofegante vendo esse golpe curioso e começa a criar espinhos saindo de suas pernas, para rasgar as pétalas que estão lhe imobilizando aos poucos. Porém não é efetivo, já que mesmo estando rasgadas, elas ainda se prendem ao seu corpo como diversos selos lhe engolindo. E enquanto focava nesse golpe e pensava em outras possibilidades de rebatê-lo, a bruxa não notou que o príncipe já estava frente a frente com ela em uma distância considerável. Ele já havia conseguido prender as pernas e abdômen da bruxa, e então ergue seus braços, iniciando um vendaval abaixo da bruxa que termina de agitar todas as pétalas que ali estão. Conforme o vento sobe, mais e mais pétalas atravessam Ga, tanto grudando em seu corpo como lhe ferindo, pois essas pequenas rosas reais podem ser adaptadas com a mana do usuário. A leve e macia pétala de uma dessas rosas pode servir como uma pequena lâmina controladas pelo exército especializado do Reino Serafim. O vento continua ficando cada vez mais forte, e conforme o rugido da ventania se torna mais alto, mais e mais pétalas surgem como se estivessem se multiplicando. O corpo de Ga já estava coberto quase que por completo, até que finalmente uma ideia surge. De longe, Kura não consegue enxergar o que está acontecendo. Porém, repentinamente, o vendaval fica incrivelmente mais poderoso, a ponto de se tornar um mini ciclone. O vento vai do chão ao teto, coberto inteiramente de vermelho pelas pétalas que estavam no chão e foram atiradas pelo vento. Kura e Ome não estavam entendendo bem. O príncipe não aumentou a potência de seu encantamento. Eles apenas continuaram observando até o momento em que o príncipe decidiu cessar este golpe. Assim acontece. O vento se desfaz, iniciando uma nova chuva de pétalas que dessa vez se espalha por todo o domo na sala. Porém, o mais surpreendente é que Ga não estava mais no centro de tudo. Na verdade, ele simplesmente não consegue mais visualizar o paradeiro da bruxa. Kura continua apenas aguardando. Ele acha que o seu vento poderoso acabou arremessando a bruxa até o teto e apenas espera vê-la cair para decretar sua vitória. Mas as pétalas continuam caindo sem fim e a bruxa continua desaparecida no campo de visão deles. Ga estava de fato no teto. Ela estava de cabeça para baixo, utilizando de ganchos criados por espinhos em seu corpo para se prender nas pétalas adesivas no teto, criando uma base perfeita e segura. Por isso, ela moldou os espinhos e aproveitou das pétalas para se ocultar e iniciar um novo ataque.
Kurá estava impaciente vendo apenas uma cascata infinita de pétalas para todas as direções. Portanto, ele começou a pensar em agir novamente. Mas antes de poder elaborar seu novo plano, ele fora surpreendido. Gá surge caindo dentre as pétalas, voando em alta velocidade em sua direção, como se fosse um predador aéreo atrás de sua vítima. Kurá vê a bruxa se aproximando e dispara uma rajada de vento de suas mãos na direção de sua inimiga. Porém, ele é surpreendido novamente. Ao receber o impacto da rajada de vento, o corpo da bruxa se desfaz por inteiro, explodindo em mais pétalas e fazendo surgir diversas borboletas iluminadas que saem voando pela sala. O príncipe entende rapidamente que isso era uma escolta conjurada para criar o efeito de borboletas voando. A distração funcionou perfeitamente. Agora a verdadeira Gá surge dentre as pétalas no ar em um salto em alta velocidade. O príncipe não consegue reagir a tempo. Ele apenas vê Gá de braços abertos se aproximando enquanto ele miseravelmente tentava acumular mais mana nos braços para contra-atacar. Ao executar o golpe bem sucedido, a bruxa se agarra no torso de Kurá e dessa forma os dois caem no chão. Ela então se monta em cima do corpo de seu oponente e lhe dá uma palmada forte no peito, lançando diretamente seu encantamento quebra-vínculo. Ela então salta para trás, recuando com maestria. O príncipe se levanta com dificuldade e tenta atacar Gá de longe com seu vendaval. Porém, quando ele tenta liberar mana, nada acontece. Gá permanece parada, rindo, até que ele nota que seu sistema de mana não está circulando apropriadamente. A bruxa então corre em alta velocidade e pula na direção do príncipe. Durante o salto, uma camada de madeira espessa é formada em seu joelho, e assim ela lhe acerta em cheio em seu abdômen com esse golpe, já que seu alvo estava incapaz de se defender. O príncipe foi arremessado com o impacto, mas ele caiu amortecido em pétalas que já estavam no chão. Gá apenas vê o príncipe caído e pede para ele desistir para evitar ferimentos graves. E, no meio da fala dessa bruxa, diversas pétalas no chão começam a sobrevoar o corpo de Gá e começam a lhe causar ferimentos leves, combatidas como se fossem pequenas pedras sendo arremessadas. Ela não se incomoda com a dor, apenas se pergunta como é capaz, já que a mana do príncipe está selada temporariamente com o encantamento que ela utilizou. Cansada desses ataques contínuos, Gá usa seu poder oculto. Ela libera uma grande quantidade de mana com o novo poder de Dila e Tina juntos. Seu olho esquerdo se tornou esverdeado novamente, e uma onda de choque surge desintegrando todas as pétalas ao seu redor. Ela vê então o príncipe de pé com um semblante bem cansado enquanto empunhava uma rosa branca. Ele explica para a bruxa que consegue controlar as rosas reais vermelhas e pretas, mesmo sem mana, utilizando sua rosa branca, que possui mana própria, e consegue guiar as rosas. A rainha então complementa dizendo que as rosas brancas possuem um veneno letal, que deve ser adicionado ao sangue do usuário, e que apenas os nobres de Serafim conseguem manipular a rosa com seu sangue. E por isso o título de Rosa Branca foi designado para o alto escalão do reino, que é capaz de segurar uma dessas preciosidades. A bruxa se impressiona com a explicação sobre a Rosa Branca e percebe que realmente levou o príncipe até seu limite, mas ela informa que não pegará leve por conta disso. Em seguida, ambos entram em oposição de batalha. Gá manipula parte do seu poder arcano até os limites do que ela sente ser capaz neste momento, enquanto o príncipe fica com uma feição de indignado e saca 4 rosas negras de sua manga, prestes a dispará-las. Ao notar a tensão voraz que se formava, a rainha entra no caminho entre os dois em um piscar de olhos e pede para interromperem o ataque, dizendo que já foi o suficiente. Ela aproveita para ressaltar que isso é apenas um teste e não uma luta séria. Gá percebe que estava prestes a atingir um nível de poder ainda desconhecido se não fosse pela intervenção da rainha. Ela então respira fundo, se acalma e desfaz tanto o seu poço de batalha quanto a magia arcana que estava acumulada, e assim seu olho retorna ao normal. O príncipe vê essa situação e dá um leve sorriso de autoafirmação. Porém, ele abaixa seu corpo se apoiando em suas pernas devido ao cansaço e dor, e logo em seguida, em um tom de certeza, ele diz que Gá viu apenas metade do seu verdadeiro poder. A rainha diz que interviu justamente por conhecer a extensão de seus poderes, e disse que essa luta já estava perdida para Kurá. Ele então se zanga com isso e se levanta indignado. A rainha então se aproxima de seu filho, coloca a mão sobre seu ombro e pede para ele parar e descansar.
Depois desse momento, os três retornam ao castelo onde o príncipe e a bruxa seriam avaliados fisicamente. Algumas horas se passam e Gá é convocada novamente até o salão para obter seus resultados. Ela se põe à frente do trono da rainha e a reverencia. Porém, a majestade diz que não é necessária tanta cordialidade toda vez, já que elas se tornaram quase amigas. A bruxa fica feliz pela informação e se aproxima aos poucos do trono. Umê demonstra estar com sentimentos ambíguos pela luta, já que os dois se feriram bastante, mas diz que está feliz por não serem ferimentos graves e ainda revela estar muito surpresa com o desempenho e evolução de Gá. A rainha diz que a bruxa agora é considerada oficialmente uma unidade avançada de classe 3, o que significa que seu poder é consideravelmente acima da média. A rainha diz ainda que se impressionou por ter alcançado o status de unidade avançada, e diz que desde que chegou desacordada no castelo, seu corpo já emanava uma energia muito mais elevada do que o normal, e pergunta se seu poder aumentou tão rapidamente assim por conta do encontro com a fera sagrada. Porém, a bruxa diz desconhecer a resposta que a rainha procura. Ela apenas informa que sua missão como bruxa é encontrar as 10 feras do passado e não sabe se será frequente ela adquirir traços e memórias das feras. A rainha se demonstra surpresa com isso e pergunta se existe alguma forma como ela poderia ajudar nessa missão. Gá começa a explicar sobre tudo que ela tem passado e assim elas ficam conversando por um tempo. Mas para vocês eu diria que por hoje encerramos aqui. A partir de agora Gá irá descansar e voltar para a Vila das Bruxas. Eu te recomendo fazer o mesmo, sabia? Idealização, roteiro, narração, edição e músicas por Isaías Júnior. Efeitos sonoros de Saber. Voz na abertura e no encerramento de Lucas Santos.